Meus irmãos queridos, que Deus nos abençoe. Estamos muito felizes por vê-los mais uma vez na sede da Sociedade Espírita Paz, Amor e Luz, que nos recebe sempre desde 1956 com muito carinho, de maneiras que nos sintamos como se estivéssemos na nossa própria casa. A nossa proposta da tarde e noite será sempre uma mensagem direcionada à nossa intelectualidade para que a transfiramos para o nosso coração e se torne um hábito saudável na nossa vida. Espíritos imortais que somos, já não podemos mais perder tempo com coisas de só menos importância, equilibrando a nossa situação, na nossa vivência no mundo físico, envidando todos os esforços para direcionar nossas opções para as coisas do espírito imortal. Porque em breves dias, hoje mais amanhã, retornaremos para casa e que possamos fazê-lo de maneira realmente mais favorável. Nesta tarde e noite, nós vamos ser dirigidos na reflexão pelo nosso querido Dr. Antônio Manuel de Souza, que já se encontra aqui, companheiro nosso desta sociedade, bem como também trabalhador do movimento espírita regional. E o Antônio vai nos propor o Espiritismo construindo a fé raciocinada, uma proposta interessante. Vamos orar. Pai da vida, força criadora de todos nós, filhos vossos que somos despertando gradativamente para a nossa realidade intrínseca de espíritos imortais, buscamos na vossa infinita misericórdia as forças, a coragem, a perseverança para seguirmos em frente, fundamentado em lições profundas de amor e compaixão por todos nós. O que estamos vos solicitando nesse momento, que essas mesmas forças, essa vontade, esse desejo de nos ajustar às vossas leis, potencializados sejam pelo vosso infinito amor. Porque aí, sem sombra de dúvida, a convicção plena, a fé absoluta, que mais rapidamente iremos atingir o objetivo colimado, que é a perfeição relativa. Abençoa-nos a todos, inspira, Senhor, o nosso expositor, para que a mensagem cale fundo no nosso coração e se torne um hábito saudável na nossa vida. Que assim seja, Senhor. 1962, o benfeitor Emmanuel, através das mãos abençoadas do nosso querido Chico, publica Justiça Divina, homenageando a obra O Céu e o Inferno. Uma lição introdutória para o nosso Antônio. Espiritismo explicando. Indagavas quanto ao grande porvir. A doutrina espírita sossegou-te as ânsias, explicando que te encontras provisoriamente no mundo, a serviço do próprio burilamento, para a imortalidade vitoriosa. Perguntavas sobre os amargos desajustes entre corpo e alma, quando a enfermidade ou a mutilação aparece. A doutrina espírita acerenou-te aflitiva contenda íntima, explicando que a individualidade eterna se utiliza temporariamente de um corpo imperfeito, como alguém que se vale de instrumento determinado para determinada tarefa de corrigenda a si mesmo. Interpelavas o campo religioso acerca da justiça divina. A doutrina espírita suprimiu-te a inquietação, explicando que Deus não concede privilégios e que, em qualquer instância do universo, a alma recebe inelutavelmente da vida o bem ou o mal que dá de si própria. Torturavas a mente, qual se devesse respirar em cárcere de mistério, toda vez que cogitava das questões transcendentes da fé. A doutrina espírita acalmou-te, explicando que ninguém pode violentar os outros em matéria de crença, acentuando, porém, que toda fé, para nutrir-se de luz, deve ser raciocinada em bases de lógica, porquanto, diante das leis divinas, cada consciência é responsável pelos próprios destinos. É necessário valorizar a doutrina que generosamente nos valoriza, sustentar-lhe a integridade e a pureza perante Jesus que a chancela,
é procurar o nosso aperfeiçoamento e trabalhar por nossa união. Algumas considerações que o nosso querido Antônio vai nos ampliar, sem sombra de dúvida. Honrados, mais uma vez, vamos ouvi-lo. Boa noite a todos, boa tarde a todos, quase boa noite. Todos sejam bem-vindos, que Jesus nos ampare aí para tentar passar as nossas reflexões, o que a gente conseguiu captar sobre esse assunto para vocês. Fé é um desafio. Falar sobre fé para vocês não deixa de ser um desafio também, né, para mim. E um aprendizado grandioso. O capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo trata, o título é assim: a fé transporta montanhas. É a partir desse capítulo que despertou o título da nossa exposição aqui, o Espiritismo contribuindo para a fé raciocinada. Porque ele define, aqui no Evangelho, que a fé é o sentimento inato. Inato, quer dizer, inato, já nasce em nós, no homem, de sua destinação futura. Existe algo dentro de nós assim, nossa destinação, eu sou um filho de Deus, né? Se nós refletir sobre o assunto. É a consciência que tem das faculdades imensas, cujo germe, coisinha minúscula, foi depositada nele primeiro em estado latente, uma sementinha. Por isso que Jesus utilizou lá aquela imagem do grãozinho de mostarda, né? Primeiro em estado latente, e que deve fazer eclodir e crescer por sua vontade ativa. Quer dizer que é uma sementinha muito pequena, que está latente, mas que precisa, para eclodir, nossa vontade, a vontade de querer. Até o presente, a fé não foi compreendida senão sob o aspecto religioso. Porque o Cristo que a preconizou como uma alavanca poderosa, e não se viu nele senão um chefe de uma religião. Então, refletimos um pouco sobre isso. Há milênios que nós temos essa noção de fé. A fé só no sentido religioso. Através das religiões instituídas. Mas a fé da qual eu vou tentar falar aqui, e que a doutrina, que o Espiritismo, que os benfeitores, que os nossos irmãos mais velhos, reveladores, que já ultrapassaram as religiões e que vivem a religião cósmica que Jesus veio trazer. Jesus não trouxe nenhuma religião. Ele trouxe a religião cósmica do amor. É essa fé que a gente vai tentar compreender um pouco e conversar um pouco. Então nós vamos falar hoje também de alguns desses milagres que Jesus, os ditos milagres das curas que Jesus fez, para despertar trazer a nossa mente nesse acompanhamento aqui. Vocês lembram então que Jesus disse assim, no momento que tinha um menino, um jovem que estava endemoniado na época, que estava possuído, vamos dizer, e que os discípulos não conseguiram curar ele. E daí trouxeram para Jesus, e Jesus fez aquela manifestação: raça incrédula e depravada, até quando que eu vou suportar vocês? Vocês não curaram porque não tiveram fé. Daí ele citou essa frase aqui: se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, bastaria dizer a um monte, passa daqui para lá, sem hesitar, e ele passaria. Então eu fui examinar. Você sabe que o grãozinho de mostarda, ele tem 1 milímetro, parece que menor até. É muito pequenino. Então vocês imaginam que, olha, se a gente tivesse soubesse, porque a gente tem, se tivéssemos consciência, confiança, de que um grãozinho de mostarda, porque um grão de mostarda, se você tem uma sementinha pequena, você tem certeza que vai ser uma árvore grande. Você sabe, você tem fé. É uma espécie de fé. É um conhecimento. E tem porque é raciocinado aquilo ali. Eu vou plantar essa sementinha e vai dar essa árvore aqui. Eu vou plantar essa sementinha minúscula, ali tem a energia da vida. E ela vai dar uma mostarda, que é um arbusto grande.
E é uma sementinha minúscula. Então, não é que nós somos filhos de Deus, feita a imagem e semelhança do Pai. Nós somos herdeiros de tudo, somos filhos de Deus. Nós temos que ter isso dentro de nós. Só que precisa estar consciente. Você não tem uma semente para esconder dentro de uma caixinha. Nós temos essa semente para plantar, para regar, com a nossa vontade. Então ele disse assim, então é como dizer assim, se Jesus hoje, eu estou com um problema hoje, se um rainho da luz de Jesus, se eu confio nele, se um rainho da luz dele me atingir, eu creio que eu vou ficar curado. Imaginemos assim. Então me chamou a atenção, chama atenção porque Jesus, em todos esses episódios que a gente vê no Evangelho de cura, que ele diz assim, você tem fé? Você crê? Então eu, escutando e tentando entender mais o assunto, as palestras do Haroldo Dutra Dias, que aborda muito bem o assunto, ele comenta que por exemplo, vocês acreditam em Deus, todos nós acreditamos em Deus, né? E como diz o Haroldo, você acredita que a tua mulher existe? Não, acredito. Você acredita em Deus? Acredita em Jesus? Não, acredito. Mas acreditar é o comecinho. Só acreditar não basta. Você acredita em Deus? Acredito, mas eu vivo que nem folha ao vento. Você acredita é o começo. Agora, eu tenho que me envolver. Eu tenho que me relacionar com a crença. Fé é fidelidade. Então, se eu acredito em Deus, todo mundo acredita, mas não se envolve com Deus. Todo o Velho Testamento é assim. É um envolvimento com Deus, é uma entrega para Deus, é aquela fé, né? Então, eu me envolvo com Deus. Diz que o maior desafio humano é a fé. Eu acredito em Deus, eu dou mais um passinho, começo a me envolver com Deus, mas ainda eu não me entrego para Deus. Eu troco tudo que está aqui por Deus, tudo, deixo tudo para trás por Deus. Senhor, o que queres que eu faça? Eu tenho coragem de dizer isso para Ele, para Jesus? Eu quero que tu faça isso. Não, mas daí, então eu vou deixar isso aqui? É aquela história de Abraão. O anjo apareceu e disse, larga a tua parentela, larga a tua terra e vai para tal lugar. O sujeito pegou e, tá bom? Vem, Jesus disse para o rapaz, vem, não, mas eu tenho meus negócios, como é que eu vou fazer? Tinha até uma corrida de cavalos, os negócios, deixa eu resolver os negócios aqui primeiro, depois eu vou. Entende? Fazer estamos compreendendo o raciocínio? Entrega. A gente é capaz de se entregar na mão de Deus? Diz assim, pode dar o passo lá. Você se entrega. É essa fé que a gente está falando. Então vamos contar umas historinhas, né? Interessantes. A primeira história, essa aqui é marcante, é aquela do centurião de Cafarnaum. O centurião é um chefe de uma equipe de 100 homens. Um centurião romano. Então ele tinha um servo, que ele gostava muito do servo, prezava demais aquele servo, estava doente, estava moribundo. Então, sabendo que Jesus estava de cruzado naquela cidade, o centurião disse a um dos anciãos judeus que fosse lá a Jesus, dissesse, suplicasse para ele que viesse na casa do centurião para curar o servo. Entretanto, quando o Senhor estava próximo da sua residência, ele foi ao seu encontro e disse, ele foi já ao encontro, Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizeis uma palavra e serei salvo. Senhor, eu não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas dizes somente uma palavra e o meu criado sarará. Olha a fé desse sujeito. Pois também sou homem sob autoridade, olha a comparação, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a esse, vai lá, e ele vai, vem aqui, o outro vem. Então ele está dizendo assim, eu estou perante o Senhor, olha a confiança, a ligação,
a entrega que ele tinha para Jesus, a confiança dele chegar assim: se eu mando os meus soldados e vem aqui, eu sou centurião, o Senhor que é o Senhor, se o Senhor disser cura, mesmo à distância, vai ficar curado. Olha a confiança desse cidadão, olha a fé. Tanto é que Jesus, diante de tão portentosa fé, o Senhor exclamou: vai e seja feito como acreditas. E virando-se para os apóstolos, clamou: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Isso é cura pela fé. Olha a entrega desse homem. Não é só acreditar. Tem que ver passar todo o histórico psíquico desse espírito. Outro exemplo, da mulher que tinha hemorragia, a mulher hemorroíça, bem conhecido. Então essa mulher fazia 12 anos que ela tinha um sangramento ginecológico. Na época, os recursos dela já tinham, ninguém curava aquilo lá. Imagina como é que ela vivia, a dificuldade que ela vivia, se era diário. Então essa mulher reuniu as últimas forçazinhas que ela tinha, sabia que Jesus estava naquele local, e foi nesse local e pensou: eu vou tocar na bainha das vestes do Senhor e vou ficar curada. Só que tinha milhares de pessoas ao redor de Jesus, tinha milhares que tocavam nele e também queriam cura, porque geralmente a gente quer uma facilidade, a gente quer se curar assim, né? Não passa de mágica. Pode ver, onde tem negócio de cura, chove, gente. Todo mundo quer a mágica. Chove, gente, é da natureza nossa. No Eureka. Ela já tinha carpido na vida uns 12 anos de sofrimento. Foi lá aquela multidão se batendo e tudo mais, e ela tocou nas vestes de Jesus, e Jesus percebeu que saiu a virtude dele, saiu um fluido. Daí a doutrina espírita que eu ia explicar como é que funciona isso aí. Quando a gente estudar, a gente vai compreender. Saiu uma virtude, diz ele: quem me tocou? Disse ele: Senhor, um monte de gente tocando em ti aí. Como é que não? Mas alguém me tocou. Diferente. Os discípulos: eu senti que isso é uma virtude de mim. Ele havia sentido que dele havia emanado fluidos que beneficiaram aquela sofredora. Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. Então é outro assunto para nós meditar. Por quê? Porque quantas curas Jesus fez? Algumas centenas. Mas quantos contatos com pessoas doentes Jesus teve? Milhares. E não curou todos. Inclusive tem uma história do livro da Amélia Rodrigues sobre a cura real de uma senhora que era paralítica e que buscou Jesus para curar ela. E ela via que tinha pessoas que iam lá e ficavam curadas. E ela foi lá, imagina de que jeito foi, não sei como é que eram as cadeirinhas na época, ia sentada, alguém carregou ela até lá. Chegou lá e Jesus disse assim: o que você quer? Eu quero ser curada, para caminhar. Mas você tem fé? Não, Jesus disse assim: eu vou te dar algo mais ainda. Vai para casa. Ela voltou para casa, passou 1 mês, 2 meses, e nada de caminhar, e nada de curar. Ela começou a odiar Jesus. Ela esperava a cura do corpo. Passados uns meses odiando Jesus, ela começou a sentir algo diferente dentro dela, mesmo com as pernas paralisadas. Então, a meditação, a reflexão que temos que fazer é assim: o que Jesus queria mostrar? Claro, que compaixão por tirar alguém do sofrimento físico, mas todos nós podemos nos curar fisicamente? A doença foi adquirida por quem? Foi Deus que deu a doença para nós, ou foi nós que adquirimos a doença? A doença, aí vem a fé raciocinada. A doença vem ensinar o quê? Vem purificar o quê? O espírito imortal, que é a meta primordial. Então é nesse sentido da fé raciocinada que vamos conversar, não sobre a fé cega. Porque toda a fé embasada em algo que não tem lógica, que não tem razão, é fadado a ruir, a desabar. Vejamos um exemplo. Vamos dizer que eu tenha fé, como se tinha, uma fé dogmática, de que a Terra era o centro do universo.
Lá no tempo do Galileu, do Copérnico, que eles disseram, não, a Terra não é o centro do universo. O centro do universo, a Terra gira ao redor do Sol. Não é ela que é o centro. O que é isso? E o pessoal tinha fé e confiança que esse negócio funcionava assim. Era uma fé cega. O que faziam para quem discordava disso? Ameaçavam com a fogueira. Então, o que significa isso? Fé cega. O que a fé cega vai resultar? No fanatismo. É a mesma coisa que eu achar que eu me explodindo, eu vou para um lugar, não estou criticando a religião, é o tipo de convicção. Eu vou para um lugar e vou viver lá com 100 virgens. Essa é a convicção de quem está se explodindo hoje e explodindo outras pessoas. Entenderam a diferença de uma fé raciocinada, embasada na lógica, na razão, naquele paradigma que Kardec deixou? Fé inabalável só é aquela que pode enfrentar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. E a doutrina espírita diz assim, o dia que a ciência provar algo contrário, a gente muda. Então, uma fé baseada no raciocínio. Mas tem outras duas curas que eu queria comentar, que já precisou de uma mexida material de Jesus. A cura do cego, por exemplo, de Siloé. Jesus precisou pegar um barrinho, no chão, molhar com a saliva, colocar no olho dele. Você tem fé? Agora você vai lá nas piscinas de Siloé, naqueles tanques de Siloé, tinha aquela água que o pessoal considerava que um anjo mexia naquela água e podia fazer algum milagre. Vai lá, lava teu olho que você vai enxergar. Já precisou de uma indução, né? Também tem a pessoa que era muda, que ele precisou também fazer nos lábios, dessa forma. Então, o que eu quero passar, o que eu captei, é que a fé é uma chama que nós temos dentro, uma sementinha. Vamos tentar imaginar isso. E a fé não se prescreve para ninguém, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém vai chegar e prescrever, fazer uma prescrição assim, de hoje em diante o Antônio vai ter uma fé top. Está aqui prescrito, está fé para você. Eureka, pronto, acabou. Não, a fé não se prescreve, não se impõe, a fé se adquire. Nós vamos, como diz, garrando fé, à medida que vamos vivenciando as coisas. À medida que vamos experimentando, à medida que vamos vivendo com a energia perfeita da fé. Aquilo que estimula a chama da fé. Então você confia, porque a fé dá calma, você confia em ti, porque aquilo que você está fazendo, você tem a vivência, é uma espécie de fé, tem a vivência, eu estou fazendo assim, agora vai ser assado, e vai resultar naquilo, eu confio que eu vou plantar essa lavoura, e que daí eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vai crescer, e vai dar lá, e vou colher daqui a uns tempos, certo? Também tem outros exemplos de Jesus, para mostrar, ele mostrou isso para mostrar que a fé é uma alavanca. Ele quis dizer assim, gente, vocês podem fazer tudo o que eu estou fazendo e mais, mas vocês precisam cevar esse assunto, vocês precisam regar, ter vontade de regar essa fé, esse grão de mostarda que vocês têm, essa chama, ela é grandiosa, vocês podem muito mais, mas vocês precisam estimular, vocês precisam se instruir, vocês precisam amar, para poder desenvolver isso aí. Porque vejamos assim, essas pessoas que ficaram curadas, elas adoeceram uns tempos depois, e morreram. É a história que aconteceu na casa do Pedro, na frente do mar de Genezaré. O Pedro morava, Jesus um dia esteve lá, e nesse dia ocorreu milhares de pessoas lá, o dia inteiro. Jesus fez várias curas, inclusive daquele paralítico que vivia na rua lá, aquele que largaram na frente de Jesus, e Jesus disse assim, você crê que você pode ficar curado? Eu creio, então levanta e anda. Ele pegou a esteirinha e saiu caminhando, deu uma balançadinha, endireitou as pernas e saiu caminhando. Fazia 25 anos que ele estava desse jeito, e curou outros tantos. Para não alongar muito a história, depois do dia inteiro fazendo cura, Jesus foi para a frente do lago, ficou sentado numa pedra, e o Pedro, feliz da vida, meu Deus, esse é o reino dos céus na terra, é isso que é o reino dos céus, quanta gente curada,
admirado. Foi lá, Jesus estava sentado, ele se abraçou nas pernas de Jesus, olhou para cima: Senhor, tu deve estar chorando de alegria, porque Jesus chorava, né? O reino dos céus se instalando na terra. Ele disse assim: não, Pedro, eu estou chorando de tristeza, porque lembra daquele cego que recuperou a visão? Agora ele está lá dizendo: agora eu vou me vingar, porque agora eu enxergo. Você lembra daquele que tinha a hanseníase, a lepra? Agora ele está sem camisa, na frente, numa casa de prostíbulo, no prostíbulo, dizendo: agora eu vou gozar a vida. Então eu não vim curar corpos que as próprias pessoas causaram dano, se destruíram. Eu vim curar as consciências. Mas ele mostrou essas curas para dizer para nós: vocês é que podem se curar. Porque vocês são filhos de Deus, vocês têm a semente divina dentro de vocês. Se você se alia com Deus, se você se relaciona com o divino, com o poder superior, você tem esse poder também, que eu tenho. Jesus tinha ele manipulava os fluidos, é uma coisa da física, não é um milagre, está na lei, está na natureza. Era milagre a gente estar no microfone, era um milagre então um avião voando. Hoje não é, porque a gente desconhecia essas leis. Isso que Jesus aplicava são leis, e a doutrina espírita explica. Ele aplicava e ele conseguia manipular isso, porque o amor dele, as obras dele, a fé dele era de obras, então era pura. Então essa pureza dava o poder dele manipular a área física e manipular todas as áreas. Ele é o Senhor, ele é o formador do planeta. Ele tem bilhões de anos. Ele é o nosso mestre, é o nosso guia. Mas ele disse: vocês podem ser o que eu sou, vocês podem fazer o que eu faço, e mais, se desenvolver, tem que ralar, tem que trabalhar. Todo mundo pode chegar lá no PhD, mas tem que começar no maternal. Nós temos diversas idades, os espíritos têm diversas idades. Tem um irmão, um espírito que já está com a idade bem mais avançada, ele já tem mais experiência, ele já desenvolveu outras aptidões. Nós estamos na nossa idade, nós temos que ir passo a passo. É uma planta, não dá pulo, a planta vai se desenvolvendo. Então nós somos seres em formação. Só que para fazer essa formação, para desenvolver essa sementinha de grãozinho de mostarda, nós precisamos nos aliar, nos relacionar com Deus. Não é aplicar fé no sentido inverso, porque acreditar em Deus e saber que Deus existe, muita gente, amar os amigos é fácil, amar os inimigos, entender que ele é um filho de Deus, é outros 500, é outro departamento. Então como é que essa fé raciocinada, que a gente está dizendo, o Espiritismo traz? Vamos dizer que eu preciso me curar fisicamente. É lícito? Eu quero, todo mundo quer. Nem sempre é possível a cura total. Agora a doutrina espírita vem explicar: você é um espírito imortal, você está num corpo físico. O corpo orgânico é um veículo que tem um momento para se esgotar. O combustível dele vai esgotar. Aqueles que foram curados por Jesus, poucos voltaram. Tem 10 leprosos que foram curados, só um veio agradecer. Nenhum deles seguiu Jesus. Morreram mais para frente. E aproveitaram a cura. O grãozinho de mostarda foi regado. Cresceu a fé. Porque essa fé vai servir, não é só para essa encarnação. A fé é para a eternidade. É para outra vida. É para quando a gente estiver na outra dimensão da vida. Então, veja assim, a doutrina espírita explica e eu tenho fé, eu tenho certeza, eu tenho convicção de que aquele ente querido que eu amo, que partiu, eu vou encontrar ele. Entenderam o raciocínio? É raciocínio. Eu estou entendendo como é que funciona isso aí. É impossível que o meu filho que desencarnou, que ele sumiu, desapareceu. Não, eu vou encontrar ele. A gente tem essa confiança. Então, crença em Deus, crença
na sobrevivência da alma. Todas as religiões espiritualistas, né, creem nessas duas coisas. A doutrina espírita vai mais além. Crença na comunicabilidade dos espíritos. Crença de que as duas dimensões da vida se interrelacionam. Muitas vezes a gente encontra alguém no sonho, e que isso aqui é uma passagem transitória, logo a gente se encontra. Crença de que isso que eu estou passando tem uma razão, essa aflição. Essa aflição vem de alguma coisa que eu fiz. E hoje eu estou sendo reeducado, para me perceber que eu sou um espírito imortal. Então, crença na pluralidade das existências. Essa criança nasceu com câncer, tem 1 ano de idade. Eu vou me escabelar, eu não aceito, eu vou blasfemar, mas eu estou entendendo agora que se ele tem um câncer, tem 1 ano de idade, alguma coisa aconteceu. Se não foi nessa vida, foi em alguma outra experiência física. Alguma coisa não foi bem feita. E ele mesmo se lesou e veio com essa lesão no corpo físico dele, pequenininho. Mas ele é um espírito imortal, é um espírito velho, está passando por isso. Olha o entendimento que a doutrina espírita vai dando. Nasceu a criança, natimorto, sofrimento para a mãe, um aborto, um negócio, aquele sofrimento. Não, mas esse espírito é um irmão meu, é um espírito imortal, um espírito com experiência. Se ele veio, eu fui útil para ele. Ele aprendeu alguma coisa, ele depurou alguma coisa. É doído, mas é um outro entendimento, é uma outra fé, é uma fé raciocinada. Por exemplo, a confiança de que há muitas moradas na casa do meu pai. Eu desencarno, eu não vou ficar ao relento. Eu desencarno, eu vou ser atendido pela espiritualidade. Eu desencarno, eu vou ter uma morada. Eu vou ter uma atividade, eu não vou ficar tocando arpinha sem fazer nada. O entendimento que a doutrina espírita traz é uma fé raciocinada. Fé de que terei novos amigos, fé de que vou fazer novos aprendizados, que isso aqui é só 1 ano da escola, essa encarnação. Dizem que é 1 minuto na eternidade, mas que seja 1 ano escolar. Quanta coisa a gente está aprendendo nessa encarnação, e que vale a pena ser honesto, que vale a pena perdoar, nos tira de uma ilusão, e nos coloca numa realidade mais ajeitada para a nossa vida, né? Mais um dado, de que terei outra oportunidade. Eu fiz um equívoco, cometi um equívoco, né? Pecado quer dizer equívoco. Eu vou ter uma oportunidade de refazer aquilo ali. Se eu me arrependi, eu vou ter oportunidade, a vida vai me dar oportunidade. Então dilata a nossa compreensão das coisas, essa fé raciocinada. Bem, então a fé é algo que tem que ser regado, que tem a vontade de querer, para ela crescer. Instruí-vos e amai-vos. Nós precisamos nos informar, saber por que cremos em Deus, entender de onde viemos, para que estamos fazendo aqui, para onde vamos, entender o sofrimento. E é lógico, utilizar todas as ferramentas que a gente puder, vinculado com o Senhor, para nós vencer nossos óbices, nossas dificuldades. Então, é nesse sentido a fé. Daí vai se diluindo essa questão das religiões, e vai ficando nós todos como uma cidadania só, como a grande família da Terra, que tem o mesmo objetivo. Estamos viajando em direção a Deus. Bem, para nós já indo para o fim, como se prepara o terreno da fé? Como é que nós vamos preparar o terreno da fé? Então lá uma sementinha, cada um tem a sua sementinha, cada um tem a sua terrinha para jogar semente. Pode ver, Jesus utilizou muito essas imagens, né? Semente de terra, a terra do coração, tudo mais. O Espírito Emmanuel diz assim, achei muito importante isso: não te concentres na fé sem obras. Se você tem um talento, se você sabe fazer alguma coisa, se você tem confiança que aquilo ali vai ajudar aquela pessoa, você não fique sem fazer obra com isso. Então não te concentres na fé sem obras, que constitui embriaguez perigosa da alma. A fé sem obras é uma embriaguez perigosa da alma. Todavia, não te consagres à ação sem fé, no poder divino em teu próprio esforço. Então,
é 2 caminhos. Não se concentre na fé sem obra. Não adianta ter fé sem obra, mas ao mesmo tempo não comece uma ação sem fé no poder divino. Eu tentei resumir assim: faz a tua ação com o teu próprio esforço, com fé no poder divino. Eu vou fazer o meu trabalho. A gente coloca essa questão da fé muito só na curar, na doença. Não, todo dia a gente precisa de fé. É um estímulo para nós. Nós todo dia estamos correndo atrás de desafios. Os desafios correndo atrás de nós, porque a gente tenta fugir. Quem é que não tem dificuldade, que não tem aflição, que não está preocupado com o trabalho, com alguma coisa da família, não está meio, às vezes até assoberbado, psiquicamente sobrecarregado, meio sofrido? É a fé. O que dá esperança? A fé. Se você não tem esse relacionamento, você conversa na oração com Deus, se relaciona com Ele. Pai, eu estou aqui, minha situação, mas você, meu filho, você tem poder para vencer esse negócio. Nós temos, a gente pode mais, a gente tem força, mas vamos falar com o Pai, porque Ele é a usina, eu sou a barragem, eu sou o laguinho, mas Ele é a fonte d'água. Eu não posso ignorar a fonte d'água. Não adianta ser um açudezinho só sem fonte, vai secar. Então, se eu tenho essa fonte, se eu sou esse riacho, se eu sou essa água, a fonte é Deus, a energia vem do Senhor. Então, eu tenho que clamar, eu tenho que falar com Ele, eu tenho que me relacionar com Ele, e chega um momento que eu tenho que me entregar para Ele. Uma amiga dizendo assim, estava doente, foi para São Paulo, e estava naquela aflição, tinha que fazer uma cirurgia, aquele desespero, aquele medo, sabe, aquele medão que dá. E ela, naquele negócio, foi para o centro cirúrgico, e naquele tremor daquele negócio, chegou um momento, ela disse assim: tá bom, Senhor, eu me entrego nas tuas mãos. Naquele momento, o mar parou com as ondas. Ela diz: naquele momento eu relaxei. Naquele momento, eu achei um exemplo interessante de entrega. Ela disse assim: Senhor, tá bom, eu me entrego nas suas mãos. Faz, o que o Senhor achar melhor. A gente confia ou não confia? Às vezes assim: Senhor, me ajuda, mas daí quer dar 500 palpites, e às vezes a ajuda que Ele quer dar é outra, né? Ele sabe o que é melhor, o Senhor sabe o que é melhor, mas a gente tem que saber se entregar. Chega um momento, tem que se entregar. Vamos fazer o nosso esforço. Então, faz a tua ação com o teu esforço, não fique sentado esperando, vem cá, espera, vem aqui, faz por mim. Não. É a história do homem com a carreta atolada no barro, né? Do discípulo, com o mestre, né? Passou lá, estava uma pessoa com o carro de boi atolado e de joelho rezando, vai desatolar. E ele seguiu adiante, chegou lá, encontrou um outro com o carro atolado, ele estava até blasfemando, dizendo os palavrão, mas olha que se agarrava na carreta e puxava as rodas, e vamos ajudar esse aqui, porque esse aqui não está esperando que Deus venha fazer por ele está se esforçando, mas daí Deus envia quem ajuda, porque o cara está se esforçando. Então faz a tua parte, mas com o teu esforço, com fé no poder divino. Então você vai alimentando. Ninguém ficou esperando o avião brotar do nada. Teve a intuição, teve a inteligência, foi usando a inteligência, foi tendo, né? E isso está na natureza, está na aerodinâmica, está no ar, ele descobriu como é que voa. É um milagre mesmo. Mas é algo que está na natureza. Os milagres que Jesus fez estão na natureza. A gente vai descobrir como é que é no futuro. E mais um pouquinho, assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. O Tiago que falou isso. Então, a fé, na essência, é aquele embrião de mostarda do ensinamento de Jesus, que em pleno crescimento, através da elevação pelo trabalho incessante, se converte no reino divino, onde a alma do crente passa a viver. Então, a pessoa vive pela fé, porque está completa, não sou eu mais que vivo, é o Cristo que vive em mim. O Paulo vivia pela fé. Ele chegou nesse desafio supremo que é a nossa meta. A nossa meta é se entregar na mão do Senhor. No momento mais difícil da nossa vida, a gente vai dizer: Senhor, o Senhor é que sabe, eu me entrego nas suas mãos. Mas também nos momentos do nosso dia a dia. Precisa de fé para viver, fé para levantar, fé para ir para o trabalho, fé para ter criatividade, essa vinculação com a energia divina, nesse sentido, e vai construindo essa garra, essa energia. Por isso que o Evangelho diz
na abertura desse capítulo, que no sentido próprio é a confiança nas próprias forças, que dá aquela capacidade de executar coisas materiais que não se pode fazer quando a gente duvida da gente. As montanhas que a fé transporta são as dificuldades, as resistências, a má vontade, né? Aquilo que obstaculiza o progresso. Nós precisamos, então, é essa fé, desse relacionamento com Deus, com Jesus, que nós vamos construindo. Nós chegamos aqui já fizemos, Deus fez bastante através de nós, com um pouquinho de boa vontade nossa, o Senhor faz uma coisa maravilhosa. Um pouquinho mais de boa vontade, um pouquinho mais de confiança, um pouquinho mais de entrega, nós vamos conseguir mais ainda. E vamos prosseguir. E é isso que eu queria dizer. Muito obrigado.